O tricampeonato brasileiro do Vasco completa 20 anos, né? Vocês lembram? Maracanã lotado, Edmundo como grande protagonista. E foi uma época que deu ao Vasco um período de muitas vitórias. Reportagem de Eudes Júnior. Passou rápido demais, né? É incrível. E a gente lembra como se fosse assim, mais recente, né? Quando ouve falar 20 anos, parece tanto tempo, né? E como passou? Em 97, o Vasco perdeu a final do Campeonato Carioca para o Botafogo, apesar daquela famosa rebolada de Edmundo em cima de Gonçalves em plena decisão. O atacante já era um dos principais craques do futebol brasileiro e tinha a companhia de outros talentos criados em São Januário. Era um time bem novo, até mesmo porque tinha aí o Pedrinho vindo, aparecendo, né? O Felipe também apareceu, se firmou rapidamente. Pedrinho, Felipe, Carlos Germano, um goleiro de seleção brasileira, e outro grande ídolo, Juninho Pernambucano. Se não bastasse... Eu fui contratado, o Evair chegou, acho que chegou também o Valber, o Nasa, e aí o time foi se moldando, né? Se acertando. Mas eu acho que a primeira parte do campeonato, ela serviu bastante, né? Para a gente poder ajustar o time, não é? O próprio Antônio Lopes, né, que era o nosso treinador, ele colocar as peças, ver bem, né? Tinha uma base ali que era da casa, que conhecia o ambiente. O Vasco tinha sido tricampeão carioca até 94, passou 95, 96 sofrendo muito. E quando o Edmundo volta, o Evair também chega, então já casa uma parceria muito bem feita que já se conhecia. A chegada do Mauro Galvão, eu acho que também foi fundamental, porque traz aquele cara experiente, aquele equilíbrio defensivo, porque ao mesmo tempo tinha contratado o Odivan que vinha do americano. Então eu acho que foi esse conjunto de coisas, mas sobretudo o principal desse grupo era a responsabilidade. Antônio Lopes tinha aquela boa dor de cabeça que todo treinador gostaria de sentir. Eram jogadores que jogavam muito bem, o nosso meio de campo era muito técnico, né? Muito forte. Então tínhamos, imagina, Juninho, Ramon, Pedrinho, né? E só podiam jogar dois, né? Era complicado, né? Mais pra frente, depois, lá quando a gente já estava no terceiro ano do Vasco, o Juninho veio um pouco mais para trás, aí pôde jogar todo mundo. Todo mundo tinha a sua oportunidade, todo mundo tinha o seu papel. Eu, felizmente, fui o que fiquei mais tempo, depois o Ramon foi embora. E isso aí, é claro, esse tempo de casa facilitou muito mais para mim a me tornar um ídolo do clube, a conseguir me tornar muito mais confiante. Então, toda aquela confusão que eu participei de início na chegada, onde o Vasco não ganhava, tinha muitos problemas. A chegada do Edmundo, um jogador temperamental, me fez crescer também como jogador. 20 anos já é um tempinho, mas não dá para deixar para trás quem sempre jogou ao lado, né, Mauro Galvão? Eu não podia esquecer do meu grande parceiro Odivan, né? Até hoje, em todos os lugares que eu vou, todo mundo fala nisso. Eu e o Odivan na zaga, é impressionante. O zagueiro que é zagueiro. Zagueiro. E eu que, assim, um outro estilo, né? Um estilo um pouco mais técnico, mas nem por isso deixava de ser assim também firme, né? Mas o grande nome era mesmo Edmundo. O Edmundo já era um jogador que chamava atenção, né, bastante, mas aquele ano foi assim um ano de graça, né? Porque ele todas as situações de gol, assim, todas as jogadas que ele fazia davam certo, né? E o companheiro dele também muito bom, né, Evair, que ele já tinha jogado no Palmeiras, né, que já tinham feito uma grande dupla, a gente conseguiu reeditar no Vasco e realmente o Evair, eu acho que ajudou muito também na nossa conquista, né? Edmundo pelo lado e Evair centralizado, a dupla de ataque do Palmeiras, bicampeão brasileiro em 93 e 94. Mas no Vasco, as coisas mudaram. Numa conversa que a gente teve depois de um resultado ruim, aquelas conversas que dá aquela... todo mundo fica nervoso, agitado, mas tem que se achar uma solução, né? E para nós era importante que alguém jogasse um pouco mais atrás e ajudasse na marcação e também pudesse fazer essas jogadas, né, de dar o passe, de deixar o jogador na cara do gol. E o Evair entendeu isso aí. Ele disse, não, eu vou fazer isso aí. E aí a gente começou a ganhar o Campeonato Brasileiro nessa mudança, quando o Evair veio para trás e o Edmundo ficou como um centroavante mesmo. E assim o Vasco decolou de vez. No quadrangular, o time caiu na chave do rival Flamengo.
1 a 1 no primeiro jogo entre eles e Mauro Galvão decisivo no gol de empate. Começa muito bem o jogo aqui no Maracanã. Gol! É do Vasco, Mauro Galvão. Nós tínhamos um adversário da nossa chave, que era o Flamengo, e tínhamos um rival, que era o Flamengo também. Então eram duas situações que nós tínhamos que passar por cima, né? Tínhamos que superar. No segundo confronto, um atropelo que classificou o Vasco para a final do Brasileirão. 4 a 1 num passeio de Edmundo, que marcou 3 gols. Um deles numa tabela com Evair. Outro deixando o goleiro no chão. E mais um depois de chamar 2 adversários para a dança. Ele ainda rebolou na comemoração. Não era para menos. 2 marcas quebradas no mesmo campeonato. 6 gols em um só jogo contra o União São João de Araras e 29 gols na competição. Assim, ele bateu o recorde de Reinaldo do Galo, que já durava 20 anos. É o 29º maior artilheiro da história dos campeonatos brasileiros. E veio a decisão contra o Palmeiras de Felipão. O Vasco e o Palmeiras naquele momento ali eram os melhores times do Brasil, né? Depois ainda acho que por mais 1 ou 2 anos tivemos sempre grandes jogos entre Vasco e Palmeiras e para se ver a dificuldade, né, nós tivemos nas 2 finais, né, 2 empates, sem gols, né? Ninguém jogou retrancado, mas havia um respeito muito grande entre os 2 times, né? Primeiro jogo no Morumbi com Edmundo cobrando falta no travessão. Com a melhor campanha da competição, o 0 a 0 no jogo da volta no Maracanã fez a torcida do Vasco comemorar. Vasco, campeão brasileiro em 1997. O importante era ganhar o título, né? Porque era o começo, né, de uma nova era, de um novo ciclo. E ali nós começamos, né, toda aquela história que o Vasco fez, né, naqueles anos de 97 a 2000. Eu acho que ninguém imaginava que aquilo aconteceria. Então, eu repito, isso é a prova de que a estrela não ganha sozinha, né? Porque todo mundo se achava... foi campeão porque você tinha o Edmundo que fez 29 gols. Realmente ele foi o melhor do mundo naquele ano, eu diria assim, se a gente comparasse a atuação individual. Mas será mesmo que era só ele que segurava o time? Então, 98 a gente é campeão da Libertadores e Carioca, 99 a gente é campeão em São Paulo, indo para outras finais, 2000 a gente é campeão da Mercosul e jogando outras finais também. Então, aquilo foi um trabalho europeu, sem ninguém perceber. O Eurico e o presidente, que era o Calçada, fizeram isso inconsciente, porque eles tinham a base mantida. O Vasco trazia jogadores, mas já encaixava num grupo que funcionava. Então eu acho que esse foi o segredo e que hoje ninguém se dá conta de que foi um trabalho bem feito, que na época ninguém se fazia. Enquanto os novos tempos não chegam... recordar e viver. Muito legal, foi muito bacana. Foi uma alegria impressionante e você toca aquele gostinho de ser o melhor time do país. Você sente a valorização, não só individual, mas com a valorização de todo o teu time. E aquilo ali me deu mais vontade ainda de continuar sendo campeão. Gol!